Tá bom. E a aula tá sendo gravada. Jana tá muito animada, hein? Tá. Nem parece que tá cansada. É sono. Minha cabeça tá doendo. Tô sentindo gosto de cheiro de nada faz uns 2 dias. Vamos lá, gente, ó. Semana passada, né, que na verdade foi na segunda, vocês estão sabendo que vai ter bastante sábados, né, nessa disciplina. Eu tô sabendo, sim. Essa disciplina, pelo calendário, né, eu peguei o calendário e já tinha já esse sábado agora, por isso que eu avisei vocês meio que um pouco em cima da hora, tá? Mas sim. Eu acho que vai ter bastante feriado, né? Na segunda-feira. Eu nem tinha me atentado a isso, mas aí a gente vai, eu vou avisando vocês no WhatsApp, e aí eu vou salvando as aulas aqui, tá? Vou disponibilizando e a gente vai fazendo, tá? Então, semana passada eu deixei aqui um artigo, né? Na verdade, eu deixei lá, então ele vai estar disponível. Deixa eu só compartilhar aqui, senão só vai aparecer para mim. Peraí. Eu comecei a ler esse artigo, mas não terminei, não. Isso. Não, ele vai ficar disponível lá, né? Aí, agora todo mundo tá vendo essa tela? Eu ainda não, peraí. Acho Tá que eu tô aparecendo vendo. aqui. Isso, que é um artigo aqui, ele já é um pouquinho, não lembro nem o ano dele aqui, ó, de 2004, mas ele traz uma definição para a gente, né, sobre o desenvolvimento motor em crianças, idosos e pessoas com transtorno de coordenação. Então, toda aula eu vou deixar um texto lá, não é para vocês também sair correndo, vou ter que ler esse texto, porque, não, é um texto base para vocês terem o material, né. O que eu recomendo é uma prática que eu tinha, né, na graduação. Deixa eu aceitar aqui. Aí. É uma prática que eu tinha na graduação. Eu sempre fazia uma pasta com a disciplina que eu estou cursando. Agora é aprendizagem motora? Faz aquela pastinha e vai salvando as coisas lá. É uma prática de você sempre ter um conteúdo, um material, porque geralmente, depois que você se forma, você vai esquecendo algumas coisas, né? Aí você fala assim, pô, vou precisar de um material, você já tem aquela pastinha salva. Tem HD meu que eu tenho aula lá de 2010 ainda, de professor meu que foi lá da graduação, que eu tenho salva, né? Às vezes eu volto lá para dar uma olhada nas coisas. Então, esse material que eu estou disponibilizando, hoje, por exemplo, ó, pessoal, não esquecer que no final vocês avaliarem, tá? O módulo. Isso daqui é uma avaliação de como está sendo o módulo. Hoje eu coloquei até mais coisas aqui, ó, porque eu dividi em sequências, tá? Então, tem alguns arquivos aqui para vocês, tá? Não é porque ele está maior aqui, não é porque tem mais tempo, não. É porque tem mais material de apoio para vocês, tá? Eu estou seguindo uma lógica, né? Então, tem essa avaliação agora, para vocês fazerem a avaliação aqui, tá? Aí, no final da aula, vocês podem fazer. Então, eu disponibilizei hoje aqui no Blue, tem o fórum, tá? O fórum é para aqueles que não tiverem agora na presença, e para aqueles que tiverem podem estar respondendo também, não tem problema. Todos, na verdade, devem fazer esse fórum, que você consegue ali já exercitar a memória, né? A aprendizagem. Então, eu tenho aqui uma perguntinha no fórum, e hoje, praticamente, a gente vai falar sobre desenvolvimento, crescimento pré-natal e infantil. Eu não vou voltar lá se já tiverem CHE, citologia, né, histologia e embriologia, as fases do desenvolvimento ali, embrionário, zigoto, toda a parte de gametogênese e criação ali do feto, né, até a pós-natal, né. Então, não vou voltar nessa situação. Porém, eu vou estar falando um pouquinho aqui de crescimento pré-natal e infantil, tá? A fase do desenvolvimento motor, que ela é importante, tá? Eu vou estar entrando aqui, pessoal, sempre eu vou estar aqui com o celular junto também, porque às vezes o pessoal aqui no WhatsApp está chamando, né, para estar entrando na aula. Não, tem alguém que está pedindo para aceitar. Deixa eu ver.
Eu acho que eu já aceitei. Beleza, se tiver alguém que está querendo aceitar aí, vocês olhem no grupo para mim e avisa, tá? Professor, tem alguém que está querendo entrar, porque aí eu volto e faço o aceito aqui da pessoa, tá? Aceita a entrada dela na aula. Então, só voltando aqui, a gente vai falar um pouquinho de idade cronológica e biológica, tem essa diferença entre as idades, tá? As fases do desenvolvimento motor, eu falo que esse aqui é o eixo para a nossa disciplina, eu acho que é o eixo para quem trabalha com a educação física, de um modo geral, a gente tem que entender um pouco sobre isso, sobre essas fases. Modelo sequencial de desenvolvimento motor, que aí eu vou estar explicando, hoje eu trouxe para vocês a ampulheta de Gallagher, né, que é o pai aí do desenvolvimento motor, da aprendizagem motora. Tem o link da aula que eu vou disponibilizar depois, e desenvolvimento motor infantil aqui com um texto, né, um outro texto que eu deixei aqui como base para vocês, tá? Então, só para dar início, só para relembrar um pouquinho, aí vocês vão me parando. A gente tem aqui um período zigótico, né, que é o quê? A concepção da primeira semana. Então, é onde o feto, né, ou o indivíduo, ele está ali em um tamanho, né, alterado, né, ele se alimenta da própria gordura, é o período do desenvolvimento primário, né, o zigótico ali, né, que a gente fala. Então, só para a gente passar novamente por isso, não precisamos focar nisso, não é a nossa área de atuação, tá? O período embriônico, né, que é a segunda semana ali, no seu segundo mês ali já, né, deixa eu ver que tem gente para entrar aqui. Marcelo entrou aí, né? Beleza. Vou voltar aqui. Então, tem a parte da endoderme, né, que é essa camada, né, você começa já a ter a criação, né, dos sistemas, né, sistema digestivo, respiratório, glandular. Então, são nossos sistemas, ela começa a ser construída. Assim. O que você tem, a criação, ela começa a se desenvolver, né, aquele embrião, né, na parte zigótica lá, que ainda está no início do desenvolvimento. Então, você começa a ter a construção ali dos sistemas. E vem aí a parte da mesoderme, né, outra camada, sistema muscular, esquelético, circulatório, reprodutor. E a gente começa a ter, né, a parte do sistema nervoso central, periférico, e órgãos sensoriais, né, terminais, como pele, cabelo, unhas. Então, a gente sabe que é aquele vídeo clássico, né, do desenvolvimento que nós temos, né. Aí o período fetal, né, terceiro ali, ó, sexto mês ali de gestação, a gente tem o que são sentidas as primeiras ações reflexivas. Isso aqui eu quero falar um pouco para vocês, já dando esse suporte. Eu acho que alguém está com o som aberto, né? Tá dando aqui um retorno. Acho que acabou. Então, quando o pessoal fala assim, vamos pegar aqui um exemplo, um goleiro, né? Um goleiro ele faz uma defesa lá, né? Num jogo de futebol e o narrador fala assim, o goleiro tem um reflexo extraordinário, né? Na verdade é mentira, não é um reflexo junto com uma tarefa, porque a ação reflexiva você vai acontecer só nesse período. Isso a gente vai entrar mais para frente que eu vou falar para vocês. A parte de reflexo da criança, né? É nas primeiras fases aqui do desenvolvimento. Depois, o goleiro, para ele fazer aquela defesa lá no canto inferior, você fala, nossa, não vai conseguir chegar. O goleiro chega, aquilo é uma habilidade motora que ele conseguiu de forma treinável, tá? E o bebê está praticamente formado, né? Que é aqui o sexto mês, né? E aí os sistemas deverão amadurecer. Então, a partir daqui, o feto ele já está praticamente já maduro, né? Vamos dizer ali na parte natal, né? Na parte da gestação. Do sétimo ao nono mês, né? O feto triplica, né, o seu peso, aí começa a aumentar em peso e está pronto para nascer.
Tá? Então, isso é a fase do desenvolvimento dentro aqui da barriga da mamãe, né? Então, toda aquela fase de gestação, pré-natal ali, tá? E aí vem um crescimento infantil. Então, teve o parto ali, tudo, né? O tamanho do bebê é diretamente ligado ao seu desenvolvimento motor, né? O exemplo da cabeça, né? Então, você sempre vê o bebê, ele tá com a parte... A cabeça, ela tá desproporcional ao corpo, né? A primeira... No início do desenvolvimento motor. E isso depois ele começa a ser proporcional. Então, tem todo um desenvolvimento. Aí o período neonatal, né? O nascimento, né? Então, a quarta semana ali, aí um bebê ele tem ali aproximadamente 48 a 53 centímetros ao nascer, né? Claro que isso aqui é uma média, né? Isso aqui pode variar, um bebê prematuro, né? Enfim, tem várias situações, mas vamos aqui colocar como 48 a 53 centímetros é uma média, né? Com a cabeça ocupando um quarto desse comprimento. Então, veja que é desproporcional, né? Então, depois que vai tendo o crescimento longitudinal dos membros. Temos aqui um crescimento adequado, né? Requer nutrição adequada, saúde e estimulação. Nisso daqui é uma situação que de suma importância, né? A nutrição. Né? A parte nutricional ali dos nutrientes que a criança requer, isso faz é muito significativo do ambiente, né? Que o ambiente vai proporcionar àquela criança. A gente vai entrar nisso um pouquinho mais para frente hoje, falar que o ambiente, né? O ambiente não é só as complicações climáticas ou o ambiente que ele está inserido, se é uma cidade, se é uma situação rural, enfim, não. Mas o ambiente também eu como profissional, o que eu dou de estímulo, o que eu vou trazer de estímulo para aquela criança, né? E por isso que é a importância da educação física escolar, né? Nessas fases, tanto ali na fase pré-escolar, mas também na fase da creche, né? Nas escolas infantis. Então, não são todos os lugares que tem um profissional de educação física, tá? Deveria ter um profissional ali atuando também na parte ali das creches, por exemplo, tá? Não sei a realidade aqui de Porto Velho, mas não é a realidade do país ter, salve as exceções, né, de ter um profissional ali já atuando. Então, bebês de baixo peso, ao nascer, pode alcançar seus companheiros da mesma idade. É sim, com certeza. Pode ter um bebê que ele nasceu com baixo peso, porém ele ainda vai ter seu período de maturação, ele vai ter o seu período de desenvolvimento. Tá? Então, não quer dizer que ele nascendo ali de baixo peso, ele pode, não deve alcançar os companheiros da mesma idade, né? Que a gente fala os outros indivíduos. Porém, tudo isso vai estar relacionado aos estímulos, tá? Por exemplo, uma desnutrição, hoje se fala muito em obesidade infantil, mas se pegarem os dados estatísticos, nós vamos observar que há um grande número, um grande percentual de desnutrição infantil, além da obesidade infantil, né? Então, a desnutrição infantil, ela causa ali diversas situações patológicas, né? Tanto de desenvolvimento motor, mas tanto de desenvolvimento cognitivo. Deixa eu aceitar. Débora. Seja bem-vinda, Débora. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Então, o início da infância, 4 semanas a 1 ano, que é o início dessa infância, a gente propriamente dito. Aqui, a 1 ano de idade, nos primeiros 6 meses, ocorrem leves alterações na proporção do corpo, né? Então, aqueles primeiros meses ali, pós o nascimento, vai ocorrer leves alterações. A gente não consegue ver tanta alteração assim no crescimento, tá? O peso já é o dobro no 5º mês, então a gente vê que o peso ele aumenta, mas as proporções nem tanto. E quase o triplo, né, com 1 ano. Então, a tendência é o aumento aí do peso corporal.
Aí o comprimento aumenta aproximadamente 76 centímetros com 1 ano. Então, a partir de 1 ano, você já tem já esse indivíduo, né, essa criança, já com o dobro, né, de tamanho praticamente ali. Ele já aumenta aí aproximadamente quase 80 centímetros, né? Então, ele começa já a ter um formato longitudinal. E após o 6º mês, né, a região torácica é maior que a cabeça, em bebês normais. Então, aí após, né, o 6º mês, já consegue ver que a parte longitudinal, a gente pode até chamar de caudal, que a coluna vertebral ela começa a ter um formato maior, né, e ter a proporção que é em bebês normais. Isso sem ter um estado de patológico. Claro que a gente tem aí alguns estados, algumas patologias que acontecem, talvez, de bebês prematuros, ou a mãe teve uma gestação de risco, né? A mãe poderia ter feito algum uso, né, de alguma substância ou não, que isso afetou ali o feto, ou geneticamente, o feto ele pode nascer com anomalias, né? Que a gente chama ali de que pode gerar um nanismo depois, ou até mesmo um gigantismo, ou alguma coisa que deu uma paralisia infantil, né? Então, para quem já viu na educação especial, paralisia infantil, e vê algumas deformações, né? Bom, o João chegou cedo para a aula, mas está aí. Dá uma continuidade aqui. E a parte posterior, a infância, né? De 1 a 2 anos do desenvolvimento, o crescimento é mais lento. Então, a gente tem um estirão, mas não chama de estirão ainda. A gente tem um crescimento mais acelerado no primeiro ano de vida, né? E, a partir disso, segue uma tendência direcional, né? Um pouco mais lento. Mas continua num crescimento. Aí o crescimento da cabeça torna-se lento, da infância em diante. Claro, né? O bebê não vai aumentar a cabeça aí e vai aumentando até um. Não. Ele vai chegar num platô onde vai estabilizar, né? Vai ter ali o fechamento das epífises, né? Aí o que a gente consegue ver as suturas sagital, né? Suturas coronais, né? No crânio, né? No topo ali na copa do crânio, a gente consegue observar isso. Que a gente já falou sobre isso também, né? Quando eu falo em eixos e planos lá na cinesiologia, tá? Só dando um lembrete para vocês, né? Teve os trabalhos que foram, deixa eu ver o que aconteceu aqui, no Congresso da AFIA, né? Então, quem ainda não fez a inscrição, faça a inscrição no Congresso, vai estar legal, ele é gratuito, né? Eu acho que ainda tá no período ainda de inscrição, tá? Tive a felicidade, vão ter lá 10 trabalhos meus, em parcerias com outros profissionais aí de São Paulo, daqui de Rondônia também. Então, teve 10 trabalhos lá aceitos, né? Acabei postando aí já, divulgando. E 3 deles com análise cinesiológica, biomecânica de exercícios, né? Então, dá para ir lá conferir, vai ser bacana. Bom, voltando aqui. Deixa eu ver quem entrou. Beleza. Pessoal, até aqui tá tranquilo? Tem alguma pergunta sobre isso? Tá tranquilo. Tranquilo, né? Mais uma gente conceituando, passando um pouquinho por aqui, tá? Por essa fase aí pré-natal. Felipe. Oi. Só uma dúvida, porque não captei bem aquela parte que você falou, que quando se fala, o goleiro teve uma ação reflexa, fez uma defesa, aquilo ali não é uma ação reflexa. É isso mesmo? A ação reflexa, isso, porque ela só aí vai eu vou ocorrer, só ocorre até o 6º mês do nascimento? É isso? Eu vou entrar na parte e eu já vou te responder isso daí, ó. Que vai ser nesses. Tá dando para ver, né? Tá ainda na apresentação, né? Para vocês. Isso. Ó, modelos sequenciais de desenvolvimento motor. Então, essa parte, ó, isso aqui é a modelo da ampulheta de Galahu.
Quando eu estou falando que é a fase motora reflexiva, veja aqui com o mouse, com o cursor, aqui na ampulheta, aqui na base, tá vendo? Fase motora reflexiva. Todos conseguem ver, né, Kleber? Tá vendo aqui, né? Uhum. Isso. Certo. Então, aqui, esse modelo proposto por Galahu, que é o que nós utilizamos até hoje como desenvolvimento motor, das fases do desenvolvimento motor, essa fase é onde acontecem as atividades motoras ou tarefas motoras reflexivas, que é o reflexo, realmente. Né? Veja que depois do nascimento, até 1 ano, tem uma inibição dos reflexos. Então, quando a gente está lá, a mãe, por exemplo, sente lá o bebê dar aquele chute, né? Ou dar aquele sinal de reflexo, ali você teve o reflexo. Quando eu falo que o goleiro defendeu a bola, quando o goleiro defendeu a bola lá, aquilo é uma atividade motora que ele se especializou naquilo. Ele consegue fazer aquilo porque ele já está cognitivamente treinado, ele teve uma aprendizagem motora e ele treinou aquilo. Não é porque ele tem aquela motriz de reflexo. Porque se eu jogar a bola lá embaixo, ele vai lá conseguir buscar porque é o reflexo dele. Não, ele treinou. Então, para quem segue os treinos de goleiro, vê que é um treino pesado, que ele faz aquilo lá extenuantemente a tarefa para que ele busque a bola. Então, quando se fala, é porque ficou como se diz, algo natural, cultural, né? Sempre quando o goleiro vai fazer uma defesa, ou você faz jogando futebol, na pelada, na várzea, você fala que foi um reflexo, né? É por isso, também na mídia a gente vê isso. Pô, o narrador sempre fala isso, né? Aí fica massificado como se fosse ação reflexa. Isso, como se fosse uma ação reflexa. Mas aquilo que o goleiro realizou foi uma habilidade motora que ele adquiriu com o treinamento, com os anos dele de treinamento, entende? E aí eu mostro aqui nessa ampulheta que a primeira fase, que é a fase motora reflexiva, que é a fase aqui de codificação e decodificação de informações, ó, de 4 meses a 1 ano. Ó, tem no útero, né? Até 4 meses ainda, e de pós-natal ali, pós-nascimento, ele ainda está nessas fases. Por que essas fases de decodificação e codificação? Aqui é natural de você ver ali a criança, tudo que ela quer levar tudo para a boca, não quer? Tudo ela pensa em levar. Felipe, eu posso dizer que esse estágio aí, ele é das reações involuntárias, né? Então, tipo, há estímulos mesmo, né? Exatamente. Tem ações involuntárias e ações voluntárias também, porque o feto, a criança, ela vem ao nascimento, tudo é novo, né? Tudo para ela é novo, então ela é um explorador. A gente fala que ele vai explorar agora tudo. Você coloca uma criança, é fácil de você observar isso. Pega uma criança, né? Quem tiver não sei, tem um sobrinho ou um filho mesmo, coloca ele dentro de um quarto cheio de brinquedo. O que ele vai fazer? Ele vai começar a explorar, não vai? Ele vai começar a ir para os lugares, ele vai para o canto, ele vai pegar uma coisa ou outra, ele vai levar para a boca, né? Por isso que tem aquelas pecinhas menores. Tem que evitar as pecinhas menores, porque a criança ela vai querer colocar na boca. Por quê? Porque o primeiro contato que ela vai ter é a visão, né? Que é o sentido da visão, ela está vendo aquilo tudo, né? E também o do tato, né? Do tato e do paladar. Então ela tenta sentir o que é aquilo, né? Sempre é o tato, né? Lembrando que o tato não é só a mão, né? Não é só a pinça ali, habilidades manipulativas com a mão, mas sim o tato é toda a pele, né? Tudo que ela toca, ela sente, isso tudo é exploração. Então ela está codificando, né? Ela está trazendo informações ali para o córtex central dela, ali no cerebelo, aquilo ali vai ser decodificado. Então, tudo aquilo ali que ela está enxergando, ela está vendo, ela tá vivendo, vivenciando, aí ela começa a desenvolver a parte motora dela ali já. E aqui nessa fase, que a gente vê essa parte reflexa, o reflexo, né? A gente vê aqui, tá? A partir daqui, então essa é a primeira... A partir
aí, essa fase motora rudimentar, ela já vai ser voluntária. São movimentos que vão parecer voluntários, mas aí já é, tipo, a pessoa que vai escolher, né? Não é igual essa reflexa, que é involuntária. Isso. Aí a Rudimentar gente é chama... voluntário. Exatamente, a gente já chama aqui a segunda fase, que é a fase motora rudimentar. Então, a rudimentar é o quê? Inibição, começa já... Felipe, tá ouvindo? Sim. É quando, tipo assim, dá para, como a gente tá falando de desenvolvimento, nessa fase aí motora, é tipo quando a criança começa a querer andar, aí tipo assim, não é involuntário, é voluntário, né? Ela tá sentindo ali que ela... Sim. Já é uma parte... Isso é Mesmo aqui, Jana, mesmo aqui na fase motora reflexiva, é voluntário também. É voluntário também? Isso, você consegue ter algo voluntário, mas não é tão... Mas não é tanto igual na rudimentar, né? Na rudimentar eles já Exatamente. escolhem, já Isso. escolher. E aí a gente tem aqui a fase motora rudimentar, tem essa inibição dos reflexos do nascimento até o primeiro ano. Então, a gente já começa ali a diminuir, que é o primeiro ano ali da criança. Depois, já de 1 a 2 anos, você tem um pré-controle. Sim, Tá? é isso que eu pensei, já são controlados, entendeu? Isso, ele já começa a fazer os primeiros gestos motores, né? Uhum. Aí, a partir disso, entra na fase motora fundamental, né? Que a gente fala aqui que é dos 2 a 3 anos inicial, elementar e maduro. Tá? Eu posso dizer que a minha sobrinha está nessa fase já, né? Porque aí eles já estão se descobrindo a praticar mesmo, fazer as capacidades dele, fazer... Exatamente. A gente vai ver que aqui você já tem a gama de habilidades e tarefas. Aqui ele já consegue fazer 6, de 2 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 5 anos. são estágios que eu consigo ir dando maiores estímulos de habilidades motoras para esse meu aluno. Aqui eu já posso dizer que é um aluno meu já. Eu já posso pegar meninos aqui, ou crianças de 2 a 3 anos, e trabalhar já com eles habilidades manipulativas, tá? De 4 para 6 anos, já veja que os 6 anos aqui não é a idade escolar já. Hoje está entrando até antes, né? Na idade escolar aqui. Eu não estou mais na parte de educação física escolar. Eu nem estava vendo a idade, agora que eu estou vendo. Já está entrando na pré-escola ali, na creche, nos prézinhos, né, que a gente fala. Então, você já tem o professor de educação física na escola. Ah, já sim. Exatamente, aqui você já consegue fazer atividades manipulativas, até mesmo os esportes, né? E depois disso, claro que aqui eu vou passar para frente, eu vou dar exemplos aqui de atividades, algumas coisas para vocês ir se situando ao que eu estou dizendo. Aqui é um esqueleto que eu quis mostrar para vocês. Criei esse slide aqui, nesse esquema, para vocês verem que a nossa fase do desenvolvimento, como que ela vai passando por fases, né, até chegar no que a gente está hoje, né, na fase adulta. Aí, dos 7 aos 10 anos, é uma fase de transição, né? De transição, quer dizer que ele já está passando a fase madura, ele já tem uma gama de habilidades aqui, a criança já consegue, sim, uma gama de habilidades com 6, 7 anos, né? E aí nós temos aqui dos 7 ao 10 uma fase de transitório. E aí vem de 11 a 13 anos de aplicação. Aqui, segundo alguns autores, nessa fase de transição e de aplicação, já é onde você consegue ali direcionar o teu aluno para o esporte ideal dele. Entende? Ele já vai conseguir decidir, isso, né? Vai tomar... Exatamente. Nessa fase motora fundamental, eu dei para ele estímulos de variáveis situações. Natação, futebol, handebol, vôlei. Aí nessa fase aí ele já vai poder escolher. Tipo, isso, nessa fase, veja que a minha ampulheta, ela vai afunilando aqui.
Professor, é como se ele já pudesse julgar. Eles não sentem tanto prazer em fazer natação. A criança já gosta. Exatamente, geralmente ele já começa a escolher, né? Já começa a escolher. O que não pode acontecer é eu aqui, nessa fase aqui de 6 a 7 anos, nessas primeiras fases aqui, eu mostrar só uma coisa, né? Exato, e eu frustrar aquele meu aluno ali, por exemplo, né? Não, eu preciso dar para ele a maior gama de movimentos, de estímulos, a ideia é essa. Porque a partir daqui, de aplicação em transitório, ele vai decidir o que ele quer, ele vai saber, já vai estar direcionado. E aí, utilização permanente, ó, 14 anos em diante. A partir dessa, claro que essa faixa etária aqui é aproximada, tá? Por isso que eu já coloco aqui, ó, faixas etárias aproximadas. Porque é aproximadamente, tá? E a gente, como eu sempre falo, a gente não trabalha com robô, né? A gente trabalha com um ser vivo biomotor, né? Que é biológico. Então, na biologia, você tem variações entre sujeitos, tá? Então, aqui ela tem a utilização permanente. Quer dizer que aqui ele já tem praticamente a gama de habilidades que ele vai levar aí para sua vida adulta, tá? Por isso que tem um estudo, né, que fala que as crianças ativas têm muito mais chance de ser um adulto ativo. Crianças aqui que tiveram uma frustração, crianças aqui que não tiveram estímulos, né, crianças aqui que tiveram uma gama de exercício muito pequena, praticaram poucos esportes, poucas habilidades, ele vai chegar aqui na vida adulta aqui, para nós, né, vamos dizer agora para nós, que é o objeto de trabalho, né, pessoas que você tem um déficit lateral, de lateralidade, pessoa que você fala, eu preciso que você equilibra em um pé, ela não tem todo esse equilíbrio, não é somente força, né, que força é a principal capacidade física nossa. Nós temos as outras que são... Oi? Não, pode continuar, depois eu pergunto. Tá, então assim, você vê adultos que eles têm muita dificuldade. Observa isso naquela escada de agilidade, a nossa escadinha de agilidade que você coloca lá no chão, e fala para a pessoa fazer uma atividade, uma tarefa de coordenação. Tem dificuldade. Por que tem dificuldade? Muita dificuldade. Não é só por causa do sedentarismo que a pessoa tal, não. Mas é porque na fase aqui ela teve muito pouca vivência com a lateralidade, por exemplo, ou com habilidades como agilidade, né, coordenação motora, e assim vai. Pode falar, Kleber. Em função dessas fases aí, é correto, por exemplo, os pais já determinarem uma escolinha de determinada modalidade ali já na fase motora fundamental, até 7 anos, por exemplo, às vezes a gente vê pais botando o filho, eu quero meu filho ser jogador de futebol, aí coloca na escolinha de futebol. Isso não direciona para uma modalidade, umas habilidades motoras específicas, por exemplo, se nessa fase os pais colocam eles em várias atividades, não uma escolinha específica, mas uma de natação, uma de futebol, de vôlei, se eu pôr numa escolinha específica de futebol, de natação, eu não estaria tolhendo uma habilidade futura que ele poderia ter? É o que a gente fala dos estímulos, né, Kleber? Por exemplo, com certeza, se eu tenho um filho, por exemplo, mas eu não tenho condições também, né? A gente vê muito isso, né? Condição social, vamos dizer, né? Há muito disso no país, por ser um país com o futebol ser culturalmente, né, muito forte aqui, né? Das crianças, talvez do pai ali ou da mãe, isso é cultural, tá? Não digo que acontece aqui, mas pode acontecer no país todo. De o pai forçar realmente esse menino ele querer ser jogador de futebol, por exemplo. Mas, com certeza, se você colocar ele, pode deixar ele no futebol, mas pode deixar ele só na natação, pode estar dando vários estímulos para ele, e aí ele vai, com certeza essa criança vai se desenvolver para o esporte que ela queira, né? O que eu falo de frustrar, às vezes, o menino não tem lá prática, ele não é o futebol que ele quer, né? Muitas vezes acontece isso. Talvez o futebol não seja ali o esporte dele,
mas o pai está querendo que ele se torne um jogador de futebol. Aí coloca ele lá. Mas, veja bem, só do fato dele estar numa escolinha de futebol, já é bem diferente de muitas situações, porque aqui na escolinha de futebol, ele já vai adquirir muitas, desde que tenha todos os treinamentos e um programa, né, voltado para a escolinha mesmo, para esse aluno, para ele desenvolver as habilidades dele, porque numa escolinha de futebol eu consigo desenvolver as habilidades motoras do meu aluno, né, praticante, para ele vai ser ótimo, mesmo que ele não se torne um jogador, mesmo que ele, né, a gente sabe que é muito difícil se tornar um jogador, mas mesmo que ele não vá mais praticar, ele vai chegar aqui com 13 anos, eu não quero saber mais do futebol. Ok, né? E Tá? eu acho assim que é melhor do que ele não estar fazendo nada. Exatamente, com certeza, com certeza. Como você falou, se você for uma criança que não praticava atividade nenhuma, você vai ser um adulto já. Exatamente. Se ele tem uma condição de estar numa escolinha de futebol, ótimo. Deixa ele no futebol. Exatamente, deixa ele no futebol. Se agora, ele pode fazer futebol, natação, tênis e outros, deixa também. Senão. Deixa também. É grana demais para aguentar. Exatamente. Então, assim, essa fase, porque a gente tem que pensar também naquele indivíduo, você está criando, você está moldando alguém para que ele consiga, depois na vida adulta, desenvolver o gosto também pela atividade. Ele ainda continue com isso, para ter uma vida adulta mais ativa, né, com o efeito deletério do envelhecimento, né, e tudo mais. Agora, se ele está somente no esporte, ok, tá bom também. Né? É porque eu falo assim, porque qual que era a minha dúvida? É porque, ao invés de eu colocar numa escolinha específica, eu colocar, por exemplo, se eu tiver um colégio em que ele proporcione várias modalidades, entendeu? Entendo. Aí, nesse período, aí ele vai poder treinar as habilidades de todos os esportes até 7 anos. Aí, de 7 a 10, aí sim, seria uma fase mais específica. Entendeu? Exatamente. Isso mesmo. Esse é o pensamento. Kleber, tu tá falando como se, tipo, ele passou por aquelas fases lá, a fase rudimentar, né? E na fase fundamental, o pai dele escolher que ele pratique futebol, e se ele não quiser, é isso? Porque hoje você já vê os pais já colocando nessa fase numa escolinha de futebol. A maioria dos pais fazem isso, entendeu? Em vez de você... na fase anos, né? Isso, até 7 anos. Verdade, isso é verdade. O ideal seria se, por exemplo... ele gosta, né? Eu entendi. Acho que... Seria mais ele experimentar todas as modalidades. Mas é nessa fase aí que ele tem que experimentar, mas nem todos têm essa oportunidade, né? Então... porque, cara, nessa fase também, fundamental, ele tem uma destreza maior para aprender as habilidades. É verdade, ele tem sim. Você tem mais possibilidades eles aprendem isso. Então, ali o nosso exemplo é, por exemplo, na música, né, instrumentos musicais que requer ali uma habilidade de motricidade fina, uma coordenação fina, natação mesmo, né? Então tem algumas modalidades que se encaixam perfeitamente. Travou aí, gente. Aqui também. Travando. Mandar um pacote de dados aí pro Felipe, pessoal. Vou fazer uma vaquinha. Gente. É normal. Porto Velho tá assim, a internet. Agora tá aparecendo, né, Fê? Oi, Fê. Até amanhã, viu? Kevin, Fê, até amanhã. Maravilhosos. Que horas você vem? Amanhã a gente vai estar aí umas 16 horas. Eu vou de bicicleta. 4 horas da manhã. Vem antes. Isso aí é o trabalho que vocês estão falando, né? Umas 15 horas. Pode falar, professor. E aí, pessoal, Voltou. Não fala nada, né, Diana? Voltou, prof. Beleza. Deixa eu colocar aqui novamente
Peraí. Meu Deus do céu, aqui, apresentação. Estava aqui na escala. Tá dando para ver? Tá sim, professor. Tá sim. Ok. Beleza, deixa eu só... Pronto, tá aqui, né? Saúde. Ei, Jana, meu Deus. Saúde. Então, pessoal, só para finalizar esse modelo, né, da ampulheta, então a gente tem aqui as fases do desenvolvimento, tá? A gente fala que essa aqui de 14 anos em diante já é utilização permanente. Ele vai utilizar isso para, mesmo que ele não pratique mais um esporte determinado, mas ele vai usar a habilidade que ele adquiriu. Por exemplo, se ele vai numa academia, se ele vai fazer um treinamento ou uma outra coisa, ele vai desenvolver aquilo. A gente vê hoje muita correção para corrida, né? Corrida de rua, por exemplo. Você tem que corrigir ali os gestos motores de pessoas, né, já adultas. Então, isso é reflexo do que veio aí da nossa vivência, né? E aí, a partir aqui da fase motor especializada, ó, nós já temos aqui a utilização permanente no cotidiano, utilização permanente recreativa, utilização permanente competitiva. Então, para onde for esse meu aluno ou esse indivíduo, eu vou usar o quê? No meu cotidiano, certo? O que seria o cotidiano? Minhas atividades motoras do cotidiano. Eu vou pegar uma caixa, eu vou subir uma escada, eu vou andar, eu vou caminhar. Se eu vou utilizar aqui para uma atividade recreativa, a minha pelada lá do final de semana, ou alguma atividade ali que eu quero fazer de recreação. Então, se eu tenho um desenvolvimento motor legal, eu vou utilizar aqui. E se eu estou numa competição, né? Eu sou um atleta amador, por exemplo. Então, eu também vou ter aqui a utilização permanente competitiva. Então, esse modelo de Galahu, que é o nosso modelo de ampulheta de Galahu, mostra perfeitamente aqui o nosso mapa biológico do desenvolvimento motor, passando por todas as fases, desde lá no útero até a fase de 14 anos aí para cima, que é a fase que nós temos aí posterior, né? E aí, pessoal, e aí a gente vira essa ampulheta, né? Então, qual que seria esse outro modelo da que eu coloco aqui para vocês? Então é o seguinte, até os 14 anos ali, 15 anos, eu fui enchendo, não fui? Quem que tá aí online pode ir falando comigo. Uhum. Pensa bem, eu tô com uma ampulheta, não tô? Eu. Eu tô com uma ampulheta, né? É igual a ampulheta do tempo, né? Eu encho ela de um lado e aí eu viro ela, ela começa a esvaziar, né? E é o nosso tempo, é o que acontece com nós. Que aí começa o envelhecimento, ó. Filosofando, professor. Até chegar na... Exatamente, né? É um pouco de filosofia também as aulas, né? E veja só, como que eu vou enchendo essa ampulheta, né? Como que eu vou enchendo esse meu indivíduo? Então, aqui, ó, enchendo a ampulheta com o quê? Com areia, né? Que é o recheio da vida. Então, o que seria isso? O nosso recheio aqui é as gramas de exercício, é o que o nosso ambiente... Tá. Não entendi? Aí acho que travou aí o teu... Então, o que acontece aqui? Nós temos as fases, né, ainda. Continua aqui a fase especializada, a fase motora fundamental, a fase motora rudimentar, né, e a fase motora reflexiva, lá no início, né? Então, nós temos aqui duas vertentes para encher isso daqui. Nós temos o ambiente,
né? Fatores ambientais, fatores individuais. Então, a parte biológica, genética, né? Que é hereditário. Então, claro que eu nascendo, eu posso já ter o meu desenvolvimento aqui, fatores individuais, que não difere um do outro, né? A gente fala lá que é o nosso princípio da individualidade biológica. Cada um já tem uma gama. O estilo de vida fica bem no meio, né? O estilo de vida aí, se for com... Na verdade, o estilo de vida é o ambiente aqui, ó. Ah, tá. Entendi. É os fatores ambientais, que é o que a gente coloca aqui para dentro também. Então, nós temos aqui a hereditariedade, que é essa parte individual, os fatores genéticos, né? Toda aquela gama genética que a gente herda aí dos nossos pais, avós, né? Da nossa árvore, né? Biológica. E nós temos o ambiente. Se esse ambiente ele pode favorecer ou esse ambiente pode desfavorecer, né? É o que eu falei da desnutrição, né? A criança desnutrida, a criança que ela tem, ela está restrita de habilidades motoras, né? Aquela criança que ela não praticou nenhum esporte, aquela criança que às vezes o pai ou a mãe deixou muito tempo sem praticar exercício, sem praticar brincadeiras, né? Sem participar da vida mesmo. Acontece muito isso. Principalmente em grandes centros, né? Essas condições aí, né, professor, vai influenciar bastante, né, no desempenho das habilidades do... Vai, né? realmente, que é os fatores que nós falamos aqui que vai contribuir para a nossa ampulheta. Então, sempre quando a gente vai encher ela aqui, tem os fatores individuais e tem os fatores do ambiente, tá? O que esse indivíduo está recebendo de estímulo, tá? Então, sempre vai estar passando aqui, né, um contínuo que vai se acumular onde? Na fase motora especializada, que ele vai levar para utilização permanente. Então, se esse cara ele tem uma qualidade de vida, ele tem uma gama de habilidades motoras, praticou exercício, tem uma vida ativa, ele vai levar isso daqui para a vida adulta, vai ser permanente. É aquele cara que ele vai sempre estar querendo praticar esporte, ele vai ter sempre vai buscar pelo trabalho nosso, né, pelos exercícios, vai ter uma vida ativa adulta. Então isso é bacana, tá? Por isso que o papel do profissional de educação física ele se torna muito importante na vida das pessoas. Porque se a gente for parar para pensar, desde o começo, né? Desde criancinha que o profissional isso é desde da gestação após a gestação. A gente já tem. E poucas pessoas, poucas profissões têm isso que a gente tem, que é modificar um indivíduo. A gente tem esse poder de modificar o indivíduo aqui. Porque, ó, eu estou presente desde da fase motora rudimentar. Professor, mas não é uma realidade de hoje em dia, né? Acho que nunca foi uma realidade. Crianças tão pequenas praticar exercício físico sendo orientado por um educador. Não é a realidade. Foi o que eu disse no início da aula, que salve lugares no país que o profissional ele já está nas fases anteriores aqui. Geralmente a gente vai começar a ter essa influência, mas isso depende, por exemplo, vamos pensar governo, né? Parte de políticas públicas. Não é habitual o profissional estar ali, ele vai entrar ali na pré-escola ou na primeira série ali, primeiro ano, né? A gente entra com 4, 5 anos, né? Porque agora, né? Mas anteriormente era um pouco mais tardio, né? A gente fala, eu mesmo não fiz pré, eu entrei já na primeira série. Então já entrei com 6 anos para 7 anos. Isso foi mudando, né, com o passar aí das diretrizes, né? Aí já perdeu bastante tempo, né, dessa evolução aí, né, professor? Não, na verdade, não perdi bastante tempo da evolução. Porque tô dizendo, uma criança entra com 7 anos, ela já perdeu. Mas é isso. E olha como que a política pública ela vai contra o profissional de educação física. Ó, só para fazer uma analogia,
Fala-se que para você ter uma vida ativa, você tem que ter ali de 150 a 300 minutos de atividade moderada vigorosa, acumuladas na semana, certo? Aproximadamente. Isso pela Organização Mundial de Saúde, pelas diretrizes aí que nós temos que nos suporta, né? Aí tu pega na escola. Geralmente você tem 2 aulas, não é? De educação física escolar. Sim, e quando tem, né? Quando tem 2 aulas e outra. O professor tem lá, vamos pensar que 1 hora e 60 minutos. Se fosse somar, seriam 180 minutos. Mas o professor perde um tempo para levar esse aluno para a quadra ou para levar para o ambiente de atuação, perde um tempo para voltar, então ele não tem. Aí um pouco ainda é teórica, né? Exatamente, tem um pouco teórico também, né? Ou seja, a Organização Mundial de Saúde preza, está aí em todos os lugares, que precisa o indivíduo ter ali no mínimo 300 minutos acumulados de atividade. E aí vem a política pública, o governo, e te dá só dois estímulos, né? Na grande maioria das escolas públicas no país, né? Então, vê como que é a situação. Oi. Mas essa questão não é a nível escolar ali, quando você faz um plano de aula, um plano de ensino, da disciplina, você estipula a carga horária, o governo ele te dá a disciplina. Pronto, você tem educação física. Aí vai o pedagogo lá, o pessoal da pedagogia, e estipula a carga horária para cada disciplina. Caberia ali, tá? A nível escola mesmo? Mas aí... Então, mas o que acontece? Vamos pegar ali primeira série, né? A primeira série ali que tem o pedagogo, né? Você não tem ali os professores de português, matemática, é tudo pedagogo que dá, né? Salve que você tem, fora ali do pedagogo, você vai ter o professor de inglês, o de artes, às vezes o de artes, aí você vai ter o de educação física, né? E aquele professor de informática, né? Você sempre tem isso daí. Mais ou menos é o quadro. Mas já está estipulado que são só 2 aulas de educação física na semana. Mas essa matriz vem de onde? Vem do MEC? Essa matriz vem do MEC, essa matriz vem de cima. Entende? Tá, entendi. Aí, salve alguns lugares... Essa matriz aí é só encheção de linguiça, porque, na realidade, vira só uma recreação, a atividade física mesmo. Exatamente, né? Exatamente. É aí que não se dá o grande valor, né? Que aí as pessoas não dão valor, né? Tipo, fala já da educação física, na educação física escolar, como se fosse recreação, como se fosse algo ali de ócio, né? Tempo livre. Eu acho que caberia... Exatamente, professor. E caberia também caberia também ao CREF ou ao CONFEF, né? Atuar junto ao MEC para mudar isso, as grades lá, né? Exatamente, era aí que teria que ter uma atuação melhor, né? Do Conselho Regional. Exato, do Conselho A prova disso é que você vê que ninguém reprova em educação física, né? E nunca ninguém reprova. Né, cara? Não. Hoje tá... E agora que em alguns vestibulares aí no país, está tendo a educação física, né? Como disciplina, como matéria lá, tem algumas questões de educação física. Antes nem tinha nada, né? Então, como se fosse uma disciplina à parte, sem ser um valor, né? É complicado, cara. Se eu for pegar nessa parte, é difícil. É difícil mesmo. Outra dúvida que eu tenho, você falou aí do envelhecimento, processo inverso. Você não tem... Aí a gente vem para cá, ó. Agora a gente vem para o processo inverso. Isso. Eu sei que a dificuldade de você adquirir habilidades motoras aí é mais complicado, mas com treinamento específico, você consegue deixar alguém que não teve essas oportunidades na fase madura ali, iniciais da vida, com habilidades tão boas quanto um garoto de 19 anos, por exemplo, em termos não de potência, de força, mas de habilidade motora. Habilidade mesmo. Isso. Assim, ó, pode ser que aconteça, porque tudo depende, né, de quem é esse indivíduo, né? Talvez ele tenha uma facilidade de aprendizagem
que eu consiga treinar, porque eu consigo treinar, mesmo que ele esteja vamos pensar aqui agora, numa velhice, né? Claro que agora, né, veja que, vou dar uma introdução aqui para chegar aí nessa tua pergunta, tá? Por exemplo, ó, nós temos aqui agora o modelo da ampulheta, né, novamente, só que agora eu enchi ela, né? Aqui eu enchi ela com o que eu consegui. E eu viro ela e começo a esvaziar a ampulheta da vida, né? Que é a ampulheta aqui de Galarru. Então, por exemplo, ó, eu tive oportunidades permanentes de aprendizagem aqui, que é os estímulos que eu dei para esse meu aluno, para esse meu indivíduo. Aí eu começo os filtros finais, né? Desse cara. Então, começo a envelhecer. Por exemplo, ó, um adulto jovem. Eu tenho um adulto jovem de 18 a 40 anos. É um adulto jovem. Considero ele adulto jovem. Meia idade de 40 a 60 anos. Tá? Aí, início da velhice é de 60 para 70, que é o início da velhice, aproximadamente, né? Aí você tem meio da velhice, 70 a 80, e velhice tardia, né? Mais de 80 anos. Né? E o que acontece? Ó? O filtro, tudo aquilo lá que eu coloquei, habilidades motoras, o ambiente propício, aquele meu indivíduo, tanto cognitivamente, tanto desenvolvimento motor, eu tenho aqui agora o filtro. O que seria esse filtro? Tá travando. Parou. A hereditariedade, ela também está aqui. Porque, por exemplo, aí eu faço um parênteses aqui para a pergunta aí do Kleber. Por exemplo, se eu tenho aqui um aluno, ele está aqui com 70, 80 anos de idade, e eu começo a treinar ele, e eu vejo que ele reagiu muito bem. Habilidades motoras, claro, ele não vai ter aquela força, né, igual o Kleber falou, aquela força, aquela potência, né, pelo estado dele já de desenvolvimento, porém eu consegui com ele desenvolver habilidades. Por quê? Porque parte hereditária dele, o filtro dele aqui, ou até mesmo o estilo de vida, mesmo que ele não tenha não teve aquela gama tanta de exercícios e tudo mais, mas ele teve um estilo de vida ativo. Vai ser diferente de indivíduo para indivíduo por conta da oportunidade que cada um teve, né? Diferente. Isso. Quando for exatamente, estilo de vida. Mas é possível, sim, de eu ter um cara aqui, eu ter um aluno de 70, 80 anos, e eu conseguir habilidades com ele. Ah, com certeza. Na situação dele, né? Porque aí eu já não posso comparar ele lá com o meu jovem aqui de 18 anos, porque é diferente. Sim. Eu já estou num nível diferente. Mas se eu comparo ele com outros caras da mesma idade dele, você vai ver que eu melhorei ele, que eu melhorei a parte de habilidade dele, eu adquiriu. Então, tem ainda como ele teve esse processo de amadurecer, de aprendizagem motora. Sim, com certeza, com certeza. Nós tínhamos um idoso, isso em São Paulo. Só para finalizar, ele tinha 99 anos. E ele ia para a academia com 99 anos, dirigindo o carro dele ainda. Todo mundo ficava assustado com aquilo lá. E ele tinha ainda uma motriz boa, lógico que o filho dele ia junto com ele, mas ele ia dirigindo. Ele ia dirigindo o carro ainda, fazia os exercícios, né? Então, assim, há possibilidades aqui de melhorar esses caras, sim. Pode falar, Cléber. É porque isso é importante para a gente que atua na área, né? Porque quando se for trabalhar com terceira idade, às vezes a gente vai pegar muitas pessoas desestimuladas, acho que não tem força para conseguir uma habilidade nova nem nada. Exatamente. E aí, para o profissional não desistir e investir naquilo, né? Logicamente, como eu falei, a limitação física vai ser... Até, por exemplo, dança, por exemplo. Tem gente que nunca dança, mas, pô, tá com 70 anos, se você começar a estimular ele a uma dança, entendeu? Aprender um estilo de dança, pode trazer qualidade de vida para essa pessoa, entendeu? Com certeza, com certeza.
é fácil de você ver você começa a treinar uma pessoa, um idoso, por exemplo, uns 70 anos. Vamos pegar um de 70 anos, que ele está frágil. Eu posso ter um idoso que ele é ativo, né? A gente vê idosos correndo, né? Corrida de rua, essas coisas tudo, né? Mas a gente pega um idoso que ele está frágil. Ele está ali no estado dele já bem déficit, né? De força, de agilidade, de potência. Está bem abaixo as capacidades físicas dele. Tu começa a dar estímulo dele, aumenta essa força dele. Ele já vai ter um ganho de força maior. Aí ele chega lá na casa dele, ele consegue levantar uma... Vamos pegar coisas básicas. Ele vai lá para o jardim dele, lá para o quintal dele, e ele faz uma limpeza, que é aqueles trabalhos de jardinagem. Pô, tu vai ver ele no outro dia que ele for treinar contigo, ele vai falar. Ele vai falar, cara, eu melhorei, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô brincando com meus netos, tô fazendo o serviço, tô pegando caixa que eu não pegava. Isso já melhorou a qualidade de vida dele. E melhorando a qualidade de vida dele motora, tu melhora a parte psicológica dele, né? Então ele fica mais ativo, fica mais estimulado para fazer as atividades. Melhora a qualidade de vida, cara. É assim, é muito rápido esse processo com o idoso. Porque para o idoso, qualquer estímulo é um estímulo muito grande. A gente fala assim, poxa, ele conseguiu subir a escada. Para nós é coisa assim que não tem significativo, né? Não tem significância. Mas agora você pega o idoso, que ele estava no estado... Dá para a gente até falar nessa questão que você falou, o idoso conseguiu subir uma escada. É igual a criança quando ela aprende a fazer alguma coisa. Exatamente. Né? Dá pra gente... Por que a gente fala que a gente vai se tornando criança novamente? É desse jeito. Vai se tornando criança novamente. Como que a gente consegue acompanhar isso enquanto profissional? Por exemplo, eu estou trabalhando com um grupo de crianças ali e eu tenho uma sequência de atividades e que vai tipo um checklist, que eu falo, pô, essa habilidade aqui ele está conseguindo desenrolar, essa ele está tendo dificuldade. Ou seja, o profissional de educação física, ele mantém tipo uma planilha dessas habilidades. Eu acho que deu uma travada, não deu? Não sei. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo o Kleber, estou ouvindo você, eu estou ouvindo todo mundo que fala. Tá. Ô, Kleber, só repete beleza, o que você aí, falou. Beleza. Que eu não ouvi. Assim, eu mesmo não ouvi. A gente, quando estiver trabalhando com isso, como que a gente consegue acompanhar o desenvolvimento dessa habilidade? Se a gente tem uma planilha, um checklist de habilidades X que são essenciais, que tem que ser cumpridas pelo aquele aluno, entendeu? Para dizer, olha, essa habilidade aqui ele conseguiu ter proveito, essa aqui ele está com dificuldade, e há uma listagem essenciais, assim, para ser tipo um checklist que sejam conferidos? É de acordo com a faixa etária. Tem. Aí, nossa, deixa eu só... Eu parei de compartilhar. Deixa eu ver aqui. Desculpa, gente. Tá, eu parei de compartilhar a tela, né? Parou, né? Parou. Deixa eu só abrir aqui. Se eu não me engano, já é o próximo tema da próxima aula. Deixa eu só... Então, deixa quieto. Mas deixa eu só conferir aqui se eu já coloquei... Deixa eu ver se é aula 4. Aqui. Essa tua pergunta... Deixa eu só compartilhar. Se tivesse como que eu posso me explicar? Uma escala que uma criança de 5 anos tem que conseguir realizar. Tá compartilhando agora, né? Isso, tipo isso, né? Aí, ela não conseguiu executar tal tarefa. Aí, Kleber. Então, o que eu vou fazer para ela desenvolver isso? Tipo uma mudança de faixa, por exemplo, o karatê. Sim, você passou de faixa porque você conseguiu desenvolver essas habilidades. Realizar aquela tarefa que era para você conseguir na sua idade. Aí a gente começa a estudar essa criança, porque ela tem algum distúrbio, se ela não conseguiu. É mais ou menos essa linha. Tá conseguindo ouvir? O retorno para mim que não tá...
Tá sim, Não é, professor. não A é Jana culpa que minha o fala retorno, hein? demais. Eu tô ligada só em uma. Ó, agora vocês estão ouvindo, né? Tô ouvindo. Estamos vendo e ouvindo, Felipe. Fala que eu te escuto. Isso. Esse daqui vai ser o tema da próxima aula. Medidas do Já está pronto, desempenho que é medidas do motor e desempenho aprendizagem motor. motora. Eu tenho. Tem aquele livro que eu te mandei, Isso, Felipe, porque... aquela foto é do Galileu. É Galileu, né? Cara, é show, mano. Sim, sim. Porque aí o que acontece? A gente vai estar falando de tempo de reação, tipos de treinamento, ó, de reação de acordo simples, com a de faixa escolha, etária, né? porque aí você consegue dar estímulo para aquele seu aluno e você mede o desempenho dele, motor. Show. Aí, ó. Respondeu o Kleber já. Entendi isso mesmo. Né? Entendeu? Então, na próxima aula, eu vou passar isso para vocês. Que tem como você medir. Arrasou. Por exemplo, para idosos, deixa eu só interromper aqui. Voltou, né? Aí, Kleber, para idosos, nós temos aí testes motores, tá? Uhum. Tá É dando? isso que eu ia perguntar. Eu acho Isso. que. Ó, por exemplo, assim, ó, o que eu vou passar aqui de testes de habilidades motoras, como a gente está falando em desenvolvimento motor, mais a disciplina ela é mais voltada para criança e adolescente, certo? Mas não tem problema eu passar aqui para vocês alguns testes de desempenho para idosos, que dá também, tá? Eu acho ótimo. Eu acho muito importante. Que está dentro, inclusive, está dentro da disciplina de medidas e avaliação. Que são testes neuromotores para idosos, que é o quê? Uma flexão de braço, testes de força, teste de resistência, você tem ali testes manipulativos, você tem teste de flexão, você tem teste de capacidade cardiorrespiratória, força de membro inferior, força de membro superior, por aí vai. Então, tem alguns testes que você faz com o idoso, que você consegue ali medir e ter uma valência de como está sendo o desempenho dele. Entendi. Tem bastante. São muitos, né? Muitos testes que dá pra... tem uma bateria de testes. Vocês vão ver que tem uma bateria de teste de Rosa Neto, ou da Proesp também, tem diversas baterias de testes que você consegue fazer com seus alunos para determinar o desempenho de motricidade. Isso é importante, né, Felipe? Até para a gente avaliar se o nosso trabalho está sendo bem feito, né? Se a gente está. Não, a gente fala, com certeza, a parte de você medir uma avaliação física, ela é essencial. Senão você começa no escuro, né? Você não vê o resultado do seu trabalho. Imagina, exatamente, você começa a dar tiro no escuro, porque você começou o estímulo com o seu aluno, você não avaliou ele. Você não sabe de onde que ele está saindo. E é até uma forma de motivar ele ver que está dando resultado. Além de ser, não é só forma de motivação, mas é forma de você nicho de mercado também. A partir de você empreender em cima com certeza disso. Que você vai porque se você tem uma avaliação física e você consegue mostrar para o seu aluno, para o seu cliente, o tanto que ele evoluiu, então isso é você fidelizar também seu aluno, entende? Então é primordial. Além de você saber... As outras pessoas que vão ver o resultado dele também já vai se interessar e por aí vai. Né? Exatamente, exatamente. E ele também vai divulgar o seu trabalho. Seu livro. Divulgação de trabalho. E é uma avaliação, né? A avaliação ela se torna primordial. O médico te avalia. Pensa bem, o nutrólogo te avalia, o nutricionista te avalia, o fisioterapeuta te avalia, e você também, como profissional de educação física, você tem que avaliar. Tudo começa na avaliação, tem que ter avaliação. Tem que ter uma avaliação. Mesmo que ela seja uma avaliação mais por observação, você consegue fazer essa avaliação também por observar, né?
Como? Desde Como? Não entendi. O princípio ali, por exemplo, você está com o seu aluno lá na academia, lá X, ele vai fazer um exercício tal. Você observa que ele fez o exercício errado, né? Ou você está corrigindo. Aquilo ali já é uma avaliação por observação. Você está observando seu aluno, você está avaliando ele já, você está corrigindo algo que estava errado, né? Tudo isso é avaliação. Então, tem diversos tipos de avaliações. Não é só o cara ir lá ver seu percentual de gordura, né? Você tem vários tipos de avaliação que a gente tem que fazer ou precisa fazer para determinada situação. Entendi. Tá? Tipo... Só continuando aqui. Deixa eu... Vou compartilhar de novo. Deixa eu pegar aqui. Tá legal, hoje a aula tá bacana, tá tendo interação. Demais, assim. Minha internet tá caindo, vai cair, minha internet caiu. Tchau. Se fica legal. Beleza, então, essa é a parte final, né? Então, a gente tem que lembrar que tem filtros que vai dosando isso daqui que a gente foi adquirindo aí com nossos anos de vivência, que é o estilo de vida. Então, se eu tenho um estilo de vida sedentário, inativo, com certeza, o que eu fui adquirindo de habilidade, ela vai se perdendo. É igual você parar de treinar, né? Você vai atrofiando. Então, você tem esse filtro. Hereditariedade, que é a parte biológica mesmo, tá? Genética. E a gente tem aqui as idades, ó. Como a gente tem aquelas fases... Tá travando, gente. Travou aí. Parou. Travou, foi tudo. Bora fazer a vaquinha pro professor mesmo, tá feio. Aqui tá de boa, pô. Aqui tá falando ainda. Tá, Wi-Fi aqui 200 gigas. É papo do João, que parou pra todo mundo e pra ele não. Eu tenho internet da vila, filha. Pode dar aula aí, Jana. Continua. Professor, mas isso aí que o senhor falou... Oi, Fê. Ai! Cadê a Fernanda? Cadê? A Fernanda só mostrou o relógio dela e saiu fora, foi? E Jana, Que é? continua a aula aí. Pois é, Então, gente. Bora fazer uma vaquinha. Boa. Já vou liberar vocês, tá? Tenham um ótimo fim de semana. Aproveitem, se cuidem, bebam água. E é nós, estamos juntos. Nossa, como ela é engraçadona. Muito boa essa colocação, professor. O que esse Paulinho tá falando aí, meu Deus? Cadê a Fernanda? O microfone dela tá estragado. Poxa. Ela quebrou pra não falar contigo. Poxa. Nossa, Kevin. Cadê o relógio, Fernanda? Rapaz, engraçado que o microfone todo mundo estraga, a internet buga, mas a da Jana é sempre online e tudo, né? Na hora do trabalho que todo mundo fala que o microfone quebrou. Não, um dia desse. O que tu tá falando aí que eu não tô entendendo nada, Kevin? Menino galho. Esse idiota. Esse João é muito Vai dormir. Caralho, vocês não mudaram nada, né? Tocando horror nas aulas sempre. Fala, meu E aí, sargento! Kleber sumido. Spartacus Kleber! Me despromoveu agora, brincadeira, hein? Ixi! Tá sumido, Kleber. Tenente coronel, desculpa aí. Mano, Aí já me promoveu demais. Vossa Excelência estava sumido. Janaína tá morrendo de fome, porque tá batendo prato aí com gosto. Tô na maior correria aí, cara. Só consegui assistir aula dia de sábado e domingo. Tá certo. Show de bola, meu amigo. Bom tá você estar de volta. Quem é que tá comendo aí? Quem é que Tamo tá... junto. não? Não. Ah, já ia pedir um pouquinho. Sou eu, Jana. Cola, bebê. Acho que o Felipe não volta mais hoje, não, hein? Eu acho que não, a internet dele bichou. Deu o horário da pelada dele. Ele aqui não sai, Tô não. achando ruim a notícia dessa. Esperem aí. Manda um zap pra ele, fala pra ele continuar segunda-feira. É porque a pelada era 8 horas, acho que agora já foi. E ela será até 8 horas, já é 8h05. Tchau, obrigado. Só porque ele tava se empolgando hoje. Não é? Até o Pitoco tá aqui sentado assistindo a aula.
Gente, acabei de mandar uma mensagem para ele, mas ele não tá on, mas a mensagem chegou, tô esperando ele responder. E é isso aí. Vamos sair todo mundo aí. Beleza, pô, beleza. Beleza aí. Não, Beleza, então é certeza engraçadona. que ele tá com dado só pro WhatsApp, entendeu? Que o WhatsApp é grátis. O WhatsApp é grátis, mas a Claro cancelou aquele meu número lá, por isso que eu troquei de número. Não é nada de grátis, não, porque só porque eu atrasei Claro, pô. 4 Tu mensalidades. não paga, caloteira. Ela cancelou meu chip e me deixou sem sinal, sem nada. Eu não conseguia fazer nada. Tu tava pagando certo? Gata, sai da Claro, vem pra Oi, linda. Vem ser feliz. Mano, da TIM, pra mim, tá saindo mais em conta, ó. Eu fico imaginando, né? O povo depois vendo esses nossas aulas aí nos vídeos, como é que não é, né? A direção da São Lucas. Ah, eles olham. Ah, tenho certeza que eles olham uma por uma. Jana, bora pedalar. Peraí, o Felipe tá voltando. Peraí. Com a foto antigona aí, hein, Rayane? Hã? Essa foto aí é do primeiro semestre. Acho que é o segundo. Eu nem sei. Eu consegui. Ele vai voltar e vai falar assim, tchau, obrigado, boa noite. Nós estamos juntos, Leve, agora você já terminou seu curso, tá fazendo falta nas aulas. Boa, só vou terminar no final do ano que vem, cara. Toma, bicho. Fechado. Desiste não. É outro curso. Quem vai dar a segunda aula pra nós? O cara é verde oliva, cara. O cara não desiste, não. Jamais, não, João? É isso Jamais, aí. meu amigo. É nordestino, no mínimo. É nóis. Cadê o Já Felipe? não pode dormir, já, a aula já acabou. Acabou não, espera aí, doido. Pode ir, pô. Pode ir não, doido. Olha lá, ele voltou, hein? Cadê o Henrique? Tô sentindo falta de Só falta ligar o microfone, Felipe. Fala aí, O professor. microfone tá desligado e tchau, obrigado. Ó, eu fiquei falando sozinho, acredita? Eu acho que vocês não ouviram nada, né? Não. Eu ouvi tudo, professor. Aonde parou? Vocês ouviram até onde? Era no bolo? Aí foi uma pergunta bem... Você tava na ampulheta ali da terceira idade. Lá no finalzinho. Caramba, viu? Jesus, eu fui lá pra frente já. Sim, Isso daqui... Sozinho. Fui sozinho mesmo, ó. Nem vi que caiu, ó. Isso daqui... Cheguei a entrar nesse slide? Você entrou falando que vai ser para a próxima aula. Não tá aparecendo não, Felipe. Já tava na terceira temporada já, fi. Calma aí. Deixa eu só ver que horas são aí. Ver que horas são aí também. Tá dando horário. É hora de dar tchau. 20 horas. É hora de dar tchau. 20 horas, 9 minutos. 8 e 9. Tá, vamos até 8h15 aí. Eu só finalizo essa parte aqui para vocês. Manda, bebê. Professor. Tá, eu parei aqui, né? Vocês estão conseguindo ver, né? Sim, estamos. Isso, beleza. Passou essa parte aqui, né, do envelhecimento, que é o finalizar aqui a nossa, que é o contexto biológico, né? Aí nós vamos entrar, né? Aí na próxima aula eu já vou falar para vocês mais profundamente as categorias de movimento, que nós podemos dividir em 3 categorias: movimentos de estabilização, movimentos de locomoção e de manipulação, certo? Vocês já podem, com certeza, em algum momento, vocês se deparam com algum movimento desse, seja na musculação, seja no crossfit, seja onde for. Sempre vai ter algum movimento de estabilização, locomoção e manipulação, tá? Tá dando para ouvir? Vai dando um ok aí. Tá sim, professor. Beleza. Então, nós vamos seguir uma ordem que ela é uma sequência de habilidades motoras, tá? Então, o nosso aluno ali, ele vai adquirindo a habilidade e nós vamos dando estímulos, que são as tarefas manipulativas, conforme ele vai passando de idade. Então, nós temos aqui, do nascimento até o 4º mês, aproximadamente, que são os movimentos espontâneos e reflexos. Depois nós temos a fase rudimentar, movimentos básicos,
básicos combinados e específicos. Então, tudo isso aqui vai passando, vai subindo de uma forma, uma sequência. Tem uma sequência lógica para isso, tá? Então, aí a sequência, né? Focos sequenciais de intervenção ao longo do desenvolvimento motor. Então, nós temos aqui uma ordem que é exploração, descoberta. O que seria isso? É a criança ali nos seus primeiros anos de vida. Ele tem essa parte exploratória e de descoberta. Para ele, tudo é novo, né? Tudo para ele está querendo mexer, pegar, manipular. Aí ele começa a combinar esses exercícios, essas manipulações, faz uma seleção disso, né? Então ele vê que uma habilidade motora não deu certo, ele tenta fazer algo, não deu certo, ele vai selecionar aquilo e vai refinar. Ele vai fazer um refinamento ou individualização. Por que isso? É uma sequência que esse indivíduo tende a fazer, tá? Então, é uma sequência de movimentos. Deixa eu voltar aqui. Aí nós temos aqui as habilidades motoras básicas, tá? Lembra que eu falei locomoção, manipulação e estabilização? Nós temos aqui de locomoção, né? Habilidades básicas de locomoção. É o andar, o correr, rastejar, rolar, saltar. São locomoção. Então, eu salto, eu tô saindo de um ponto X para um ponto X1, certo? Ou eu posso saltar no mesmo local, numa parte vertical ou horizontal, mas mesmo assim eu estou saindo, estou tendo uma locomoção ali através do tempo e espaço. Tá? Então, isso é uma habilidade de locomoção. Tá? Manipulação, rebater, chutar, quicar, receber. Então, são situações de habilidades motoras que nós temos como manipulação. Se eu estou rebatendo uma bola, rebatendo alguma coisa, eu estou tendo uma manipulação. Se eu estou chutando, se eu estou quicando, né? Se eu estou recebendo. Então veja que isso aqui são assim com... Parou? Voltou. Tá tranquilo. Parou de... Não, parou. Para mim aqui parece que está continuando. Tá tranquilo, tá dando? tá tranquilo. Aqui tá normal, professor. Beleza. Não entendi? Tá normal. Então, beleza. Aqui já o último, vou finalizar aqui, tá? Aí nós deixamos para a próxima aula. Então, pessoal, manipulação, veja que parece com os fundamentos, né? Técnicos, né? De alguma modalidade. Rebater, chutar, quicar, receber, né? Então, são habilidades motoras básicas. Locomoção, né? Lembrando, andar, correr, rastejar, rolar, saltar. Manipulativas, rebater, chutar, quicar, receber. E de estabilização. Aí, ficar em pé, sentar-se, equilibrar-se, girar, apoiar invertidamente. Então, já são exercícios de estabilização. Um agachamento, um sentar, levantar, um equilíbrio, um giro. Então, são habilidades motoras de estabilização. Então, gravem isso. Sempre vou ter esses tipos de movimento. Movimentos de locomoção, movimentos de manipulação e movimentos de estabilização. Ô, Felipe, aí Oi, pode falar. Com relação a essas habilidades aí na parte básica, a gente tem que estar preocupado com a perfeição dessas habilidades, ou, por exemplo, o garoto ali está andando, mas ele está andando com uma marcha meio que defeituosa. Isso que você está falando por exemplo, a parte da correção. Se ele está com uma marcha, a gente tem que pensar que ele tem que melhorar isso. Mas temos também que dar o tempo, né? E por isso que é a avaliação, a gente tem que ver todo o contexto ali daquela criança. Às vezes ele está no andar, mas ele está ali no início ainda vamos pensar lá na fase reflexiva, que ele está passando para rudimentar, que ele está aprendendo a andar, entende? Aí nessa parte, você tem que ter esse feeling, né, de olhar, não, ainda ele está aprendendo. Agora, por exemplo, ele está lá com 7 anos de idade, e você olha para ele e vê que ele está andando
a marcha dele tá com algum déficit. Aí sim, você precisa corrigir isso. Entende? Entendi. É aí que a gente consegue auxiliar o psicopedagogo ou o fisioterapeuta, na educação física escolar, ou na nossa escolinha de esporte. Porque aí eu vejo meu aluno, chega um aluno para mim, e, cara, ele tá correndo errado, ele não consegue rolar, ele salta, não consegue saltar, ele tem falta de estabilização. Opa, eu vejo que ele está com um déficit motor. Preciso fazer um trabalho específico para ele melhorar a sua parte aí de locomoção, manipulação, entende? É aí que a gente começa a intervir como profissional. A gente consegue identificar o problema e tentar resolver ele. Pode falar. Qual é a faixa etária dessas habilidades? Isso aí, na verdade, todas essas habilidades, elas estão ali desde a fase já rudimentar. Todas elas. Tanto de locomoção, manipulação e estabilização. Só que aí a gente vai ver na próxima aula que eu consigo dar tarefas, é o que a gente vai estar estudando mais à frente, tarefas manipulativas. Por exemplo, eu quero que o meu aluno, ele está andando, mas ele vai rebater a bola, certo? Certo. Veja que são duas habilidades, são dois movimentos diferentes, um de locomoção e um de manipulação. Então, eu dei um estímulo, uma tarefa diferente para ele, um estímulo com mais dificuldade. Mesmo que seja simples aqui, claro, ele vai estar andando e eu quero que ele rebate a bola, certo? Mas isso já é uma habilidade que ele requer, né, um desenvolvimento. É para ele aperfeiçoar. Exatamente. Agora eu quero que ele corra e chute. Bacana. Entende? Agora não, eu quero que ele salta, ou junto com o saltar, ele está aqui equilibrando também. Ele salta, equilibra e faz uma recepção. Veja que eu estou dando estímulos diferentes para o mesmo aluno, e isso a gente tem que ir trabalhando com ele. Então, eu vou mostrar para vocês aí a evolução disso, tá? Beleza. Beleza, pessoal? Teve alguma dúvida nisso? Deixa eu voltar aqui. Acho que hoje deu para aproveitar bem a aula, né? Eu não entendi muito a explicação desse quadro aí, não, que tava... Minha internet estava péssima, desculpa, mas depois eu tiro minha dúvida. Tu fala a conexão que tava... Sim, tava muito ruim, péssima. Eu não conseguia acompanhar, entendeu? Então, peraí, que eu vou voltar nele, ó. Vou compartilhar esse quadro aqui, né? Sim, esse daí, professor. Então, vamos lá, ó. Eu classifiquei os movimentos em 3 tipos de movimento. E eu chamo de habilidade motora. Por que habilidade? Porque esse indivíduo ele vai gerar uma aprendizagem em cima disso. Ele vai ficar hábil com algum tipo de exercício que está aqui nesse quadro. Então, por isso que é uma habilidade. Então, a habilidade ele vem daí. Ele vai melhorar isso, ele vai ter uma destreza em algum desses exercícios. Isso daqui eu estou chamando de básico. Por que é o básico? Porque é o básico que nós fazemos sem muito esforço, tá? Mesmo assim, tem demanda um certo tempo para ele se aprimorar em determinado exercício aqui, tá? Mas vamos lá. Eu classifiquei aqui meus exercícios básicos de movimento como locomoção. Locomoção. O que seria locomoção? O andar, o correr, rastejar, rolar e saltar, tá? Isso daqui é uma locomoção. Por quê? Coloquei o saltar aqui, já indiquei que ele pode ser um salto horizontal ou vertical, mas ele está no mesmo lugar. O horizontal, ele saiu, né? Ele saiu de um X aqui, né? De um ponto A para um ponto B. O horizontal, né? O vertical, ele foi para cima, né?
e caiu de novo no mesmo lugar. Só que ele se deslocou num espaço de tempo, né? Então, ele teve uma locomoção. Então, todos esses exercícios e movimentos eu coloco aqui como locomoção. Estou dando essa a definição. E aí nós temos aqui as habilidades motoras para manipular, que é o quê? Rebater, chutar, quicar, receber, né? Que são exercícios ou são motriz, né? Valências físicas aqui de habilidade, que é de manipulação. Então, eu posso receber uma bola, eu posso receber um passe, chutar a bola, por exemplo. São situações de manipulação. E situações de estabilização, que é o quê? Exercícios, tarefas, ficar em pé, sentar, equilibrar, girar, tá? Ficou alguma dúvida? Não, consegui acompanhar agora. Isso, Obrigada. porque aqui eu estou agora nessa situação definindo um movimento, né? Tirando o movimento eu posso, várias coisas eu posso fazer que eu posso considerar como um movimento, né? Mas aqui eu estou dando classificações para movimento, que é Não, todas essas habilidades aí que você separou, todas elas são movimentos, né? Todas elas são movimentos, isso. Diferente. Exatamente. Aí eu classifico os movimentos em 3 colunas, em 3 pilares, que é movimentos de locomoção, movimentos de manipulação e movimentos de estabilização, tá? Show. É isso, tá? Aí eu coloquei, se eu não coloquei esse último aqui, eu já vou estar colocando lá no Blue, tá? E aí, pessoal, ficou alguma dúvida sobre isso? Então, a gente passou sobre o desenvolvimento motor, as fases do desenvolvimento motor. Lembrando que a gente tem como referência Galahu, que é aquela ampulheta de Galahu. Passamos ali... É Galahu, é? Galahu. E eu tava falando que é Galileu. Meu Deus. Tu falou Galileu. Não, Galileu não. Ai, meu Deus. Mas é esse daí mesmo que eu tenho. Você daí prestou bem atenção, né, Felipe? Tá bem. Vai dormir, vai. Ampulheta de Galileu. E aí passamos aqui pelas fases, né? Expliquei um pouco da fase desse desenvolvimento motor, algumas peculiaridades aí dos movimentos e classifiquei os movimentos em 3 categorias, né? Manipulativas, de estabilização, né? E de manipulação. Porque aí nós começamos na próxima aula, vou falar sobre alguns tipos de tarefas, né? Que a gente dá estímulo para esse meu aluno, e a avaliação também, como a gente avalia esse tipo de habilidade para ele, essa destreza, né? Então, a gente dá um estímulo e tem como eu avaliar isso também, se esse meu aluno está indo bem ou não, tá? E é isso, pessoal, aí eu deixo lá no Blue esse fórum, tem aqui também as aulas, todas as aulas está lá já, o modelo, está lá também já o modelo sequencial, tudo que eu passei está lá certinho. Aí, a hora que essa aula gerar o link, eu vou deixar lá também disponível, o pessoal que não entrou agora, online. E aí, pessoal, abre aí a câmera de vocês, vamos fazer aquele print aqui na tela. Ou não dá para abrir? Galera que tá dormindo aí. Tô pelado aqui, no escuro. Bora, Kleber, bora lá, abre aí, vamos fazer aquela... Sorte que... Só para tirar um... Bom, eu vou tirar um print aqui, tu tira aí também, Janaína, só para... Aí, ó. Olha o cenário dele, ó. Mudando de Magno aqui que o outro tava sem câmera. Beleza. Acho que a câmera do João tá pequena para ele, hein? Isso que é a cara de todo mundo. Tá pequena a sua câmera, hein? Se eu for tirar o print aqui, só vai ficar o meu rosto do Kleber, a fotinha do Kevin e a fotinha do João e a sua. Então tira só a minha, Jana. Só a minha que importa. Vou jogar aqui, ó.
Ai, meu Deus, que podre. Tira aí, pai. Eu tirei uma aqui e joguei lá, né? Vamos ver se... Tirei um print Já foi, aqui, já? né? Pera aí. Já. A minha câmera Cadê vai o já print? queimar. Caraca. Esse Paulo é muito Zé Ruela, mas eu gosto dele. Só um pouquinho. Eu também, Jana. Faz logo o café que eu tô chegando. E eu gostei Aí. assim. Jana, O amanhã copo, tu meu leva filho. Tu vai café, hein? derrubar o copo. Saudade de tomar um café lá na cantina. É Mandei isso, lá, aquele mandei copão lá. recheado. Cheiro de óleo. O cabelo sai de lá só óleo. Gente, boa noite, viu? Se cuidem. Pessoal, Saudade. valeu então. Um bom sábado aí para vocês. Boa Obrigado aí noite, pela... Valeu, professor. professor. Valeu. Obrigado aí. Até agora. É nós, estamos juntos. Boa noite aí. Valeu, Boa professor. Boa noite. noite. Obrigado, cara. Falou. E amanhã, Um abraço pro e amanhã o senhor. Vasco perde a liderança. Maravilhosos. Lindos. Perfeitos. Pode Coitado. dormir, Jana. Falou. Vai dormir?